depois eu volto. Bom, pessoal, hoje nós vamos discutir a nova geografia econômica de Paul Krugman, né? Eu passei 3 textos para vocês e informei que um texto era de leitura obrigatória, os outros 2 seriam leitura complementar. Falar um pouco de Paul Krugman. Paul Krugman é um economista norte-americano, recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 2008. Antes disso, há um prêmio nos Estados Unidos para os economistas de destaque com menos de 40 anos. Na época, ele ganhou esse prêmio, então é um economista muito premiado, de carreira muito exitosa. E ele é um economista também. Ele é o economista que tem o maior número de seguidores, acho, na internet. Ele escreve diariamente ou semanalmente no New York Times e em outras publicações eletrônicas, e tem um público muito amplo. E hoje é a voz entre os economistas, é a voz crítica mais escutada em relação ao governo Trump, não é? E não só isso, como é um economista de linha keynesiana de destaque. Bom, eu dizer que Paul Krugman é de linha keynesiana talvez seja exagero, não é? Porque Paul Krugman teve uma formação convencional de economista neoclássico. Só que ele em grande parte, com o tempo, ele vai introduzindo outros elementos críticos na análise dele. Se vocês leram com atenção, vocês devem ter associado as ideias de Krugman com as ideias de Mirdon. Muito do que Krugman apresenta é inspirado nesses economistas do que ele chamou a alta economia do desenvolvimento, aquele debate econômico do pós-guerra, que a gente trouxe parcialmente para vocês quando discutiu Celso Furtado, Arthur Lewis, Mirdon, Rostov, Rosenstein e Rodin. Esses são grandes nomes desse debate do pós-guerra sobre o desenvolvimento, que criou a disciplina Economia do Desenvolvimento, ou seja, um campo na ciência econômica voltado para discutir os desafios do desenvolvimento nos países pobres. Vocês perceberam que esses vários autores eles destacam esse fato de que a ciência econômica não estava instrumentalizada para tratar a questão específica dos países pobres, dos países em desenvolvimento, já que praticamente ela tinha sido elaborada a partir da reflexão dos países mais ricos e que são industrializados. Então, o Krugman se inspira muito nesses autores, principalmente em Mirdon, mas não apenas em Mirdon. Se vocês leram com atenção, tem um aspecto central nesse texto e nos outros também, na análise que Krugman faz sobre a economia, sobre o desenvolvimento econômico, sobre a tendência da atividade econômica se concentrar em alguns lugares e não se concentrar em outros. O ponto central de Krugman é a crítica que ele faz aos modelos da geografia econômica, vamos dizer assim, porque não tinham incorporado a ideia de retorno crescente de escala, que significa economia de escala. Eles trabalhavam com a ideia de retorno constante de escala. O que Krugman diz é que quando você abandona a hipótese de retorno constante de escala e passa a trabalhar com a ideia de retorno crescente de escala,
Isso, todas as implicações, melhor dizendo, as implicações de quando você muda essa hipótese terminam mudando também. Por quê? Quando você trabalha com retorno constante de escala, não existem ou não operam mecanismos de causação cumulativa, como dizia Mirdon. Para ter aquele mecanismo de causação cumulativa, causação circular cumulativa que Mirdon falava, e que Krugman chama de mecanismo de autorreforço ou de self-reinforce, é necessário considerar a hipótese de retorno crescente de escala. Caldas já sabia disso. Nicolas Caldas já sabia disso. E falava quando a gente adota a hipótese de retorno crescente de escala, isso tem várias implicações sobre o desenvolvimento econômico e passa a respaldar, a ter argumentos favoráveis para que o Estado participe da economia, para que o Estado adote políticas ativas de desenvolvimento econômico. Simplesmente quando você abandona a ideia de retorno constante de escala e passa a adotar o pressuposto de retorno crescente de escala. Caldas já tinha negociado, mas não tinha formulado isso em termos de modelo econômico. E a grande contribuição de Krugman vai ser mostrar que, quando passa a se adotar a hipótese de retorno crescente de escala, as atividades econômicas tendem a se concentrar em alguns poucos lugares. Ou seja, passam a operar os mecanismos de causação circular cumulativa de Mirdon ou do auto-reforço, self-reinforce, que Krugman e os economistas contemporâneos preferem usar. Então, basicamente é isso. Ele traz as ideias centrais de Mirdon e de outros autores da economia do autodesenvolvimento e modela as ideias daqueles autores a partir dos modelos de competição imperfeita em que existem, que estão presentes, retorno crescente de escala. Aí vocês vão dizer, mas então a única contribuição dele foi modelar? Não, mas ele vai dizer, mas modelar é relevante. Apresentar os conceitos e depois formular equações para testar esses conceitos nos seus modelos, isso não é só um preciosismo matemático. Isso permite você definir melhor o que está pretendendo argumentar, quais são as suas ideias. Você torna mais precisa a sua formulação. Esse é o ponto. Embora isso sugere alguma polêmica, mas isso, de fato, é relevante. E hoje, no debate econômico, é muito difícil você definir uma posição que você não possa modelar esse argumento, essa ideia em funções de produção, em fórmulas matemáticas que demonstrem exatamente o que você está dizendo. Então, Krugman tem razão nesse ponto de que isso torna o argumento mais preciso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram que Mirdon, quando apresentava o modelo de causação cumulativa, ele falava, primeiro, ele apresenta primeiro um caso positivo, né, aliás, ele primeiro apresenta um caso negativo de uma fábrica que é desativada no município e que, como isso, vai gerando um mecanismo de esvaziamento econômico daquele município, e depois ele apresenta um exemplo positivo. Não é? E depois ele fala que existem efeitos atenuantes. Bom,
Krugman vai usar todas essas ideias, mas quando ele modela, ele primeiro, a primeira coisa relevante que isso significa é que ele apresenta exatamente quais são as variáveis que concorrem para que aquilo se concentre, as atividades se concentrem em uma única atividade e que outros lugares esvaziem. Ele apresenta precisamente quais são as variáveis e como elas atuam, e ele apresenta as outras atividades, desculpe, as outras variáveis, que podem fazer com que a atividade se desconcentre também, que também está presente nas ideias de Milton. Então, aqui apresenta essas variáveis, mostra como elas operam e mostra, inclusive, simula, inclusive, matematicamente, o peso disso para saber qual vai ser o resultado final de todas essas variáveis que estão atuando. Isso só para apresentar a vocês essas ideias. Qual é a preocupação de Krugman? Pois bem, esse texto que eu apresentei a vocês, ele é um texto de 1999, tá certo? Bom, mas o trabalho inicial de Krugman, que apresentou essas ideias e que formulou em termos matemáticos, eu nem mandei para vocês, mas eu tenho, posso encaminhar. Salvo engano, ele chama Retorno Crescente de Escala e Desenvolvimento Econômico. Alguma coisa assim. Eu tenho aqui no pendrive, posso mandar para vocês. Que é todo modelado. Né? Pois bem, a contribuição teórica de Krugman é mostrar como, quando você utiliza a ideia de retorno crescente de escala, você adota a ideia de retorno crescente de escala, como a economia, em termos espaciais, tende a levar à concentração das atividades econômicas. Essa é a contribuição dele, e foi por causa disso, o artigo de 91, que em 17 anos depois, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia pela sua contribuição à chamada economia regional, a isso que ele chama a nova geografia econômica. É verdade que também ele escreveu muito sobre macroeconomia, sobre a economia mundial, sobre a grande recessão de 2008. Isso contribuiu também para que ele recebesse o Prêmio Nobel. Mas a contribuição teórica que ele faz é basicamente na área da nova geografia econômica e naquilo que ele chama da nova economia internacional. Isso vai ficar claro ao longo da exposição. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vão perguntando, mas isso foi só a introdução. As coisas vão sendo esclarecidas ao longo da apresentação. Está um pouquinho longa, eu espero que a gente consiga ir até o final. Bom, então, o texto chama o papel da geografia no desenvolvimento econômico. Quando ele fala o papel da geografia, ele está falando do papel do espaço. Ou seja, por que é que as atividades tendem a se concentrar em alguns lugares? Não é? Que forças levam a que as atividades se aglomerem e que forças levem a que as atividades se desconcentrem, em termos regionais, ou em termos de uma área urbana específica. Essa concentração pode ser a nível de uma região ou a nível de uma área urbana. Pois bem, ou seja, essencialmente um debate sobre o que a gente chama no Brasil de economia regional e urbana ou de economia regional, mas lá nos Estados Unidos eles preferem, às vezes, utilizar o termo geografia econômica, que significa como é que o espaço atua em termos das discussões de desenvolvimento econômico. Bom, então, ele inicia esse texto a partir de algumas perguntas básicas. Ele vai dizer que a questão
de onde as atividades econômicas se realizam, onde elas se localizam, tem, a partir daquele momento, ali do final dos anos 90, tinha voltado a despertar interesse no debate econômico. Tinha sido relevante lá no pós-guerra, tinha sido esquecido durante um longo período, até pela hegemonia que a economia neoclássica, chamada mainstream, ou a economia convencional, passou a ter, em que aqueles autores foram esquecidos, escanteados, esquecidos na prateleira. Ele falou que no final dos anos 90, ou a década de 90 mesmo, esse debate voltou a ser valorizado de o que é que determina a localização das atividades econômicas. Ele diz que, principalmente, a economia convencional demorou muito a despertar essa questão. E ele lembra que as diferenças de desenvolvimento entre as regiões e a tendência de concentração de atividade econômica e de população em algumas poucas regiões é um processo claro e que recentemente, inclusive, havia sido se intensificando. Diz que só recentemente é que se tem que essa preocupação de explicar esses processos, esses padrões de localização das atividades econômicas em alguns locais, é que voltou a ter um grande interesse pelos economistas. Qual o motivo desse retorno ao interesse? Isso vai ficar claro mais adiante. Mas o principal é porque os modelos neoclássicos passaram a adotar o pressuposto de retorno crescente de escala, de economia de escala. Ora, que todos aqueles autores da década de 40 e 50 consideravam as economias de escala. A gente viu isso em Rosenstein e Rodin. A gente viu isso em Birda. Vocês devem ter visto isso também com a professora Fernanda Incaldo. A ideia das economias de escala e retorno crescente de escala estava presente em todos esses economistas, só que, em geral, não estava modelada. E como não estava modelada, a economia neoclássica escanteou esse debate nos anos 70, 80, e aí nos anos 90, Krugman, de fato, vai ser um dos autores que traz essa questão de volta ao debate. Tem algumas passagens que eu acho curioso relatar para vocês, porque, como eu já disse em aula anterior, né, os economistas são pessoas que têm, que como outros, que têm suas vaidades, que têm suas disputas, e há um campo de disputa que é mais ideológico, que é político, e tem um campo de disputa que é mais em torno de afirmações pessoais e de afirmações de individualidade e de ambições pessoais, o que é normal também em qualquer carreira, as pessoas procuram se destacar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Hirschman, quando Krugman apresentou aquele texto que eu enviei para vocês, a Contra-Revolução, e que eu já falei aqui para vocês, né, que Krugman diz que está recuperando os autores dos anos da alta economia do desenvolvimento, né? Hirschman, que já era um senhor idoso, já tinha 80 para 90 anos, ele tirou uma onda, como se diz, né? Ele tirou um sarro, como se diz. Ele disse: é engraçado ser recuperado por Krugman. Imagina, como se dissesse, imagina se eu preciso ser recuperado por Krugman. Eu sou muito maior do que Krugman. Ele não disse isso, mas como se ele dissesse: Krugman é um economista de formação neoclássica, que não tinha uma visão do mundo tão ampla como Hirschman. Hirschman é um dos grandes gênios da economia do século XX, da segunda metade do século XX. E aí ele diz: olha, estou eu aqui precisando ser recuperado por Krugman, que é um economista que não tem a mesma estatura intelectual que eu tenho. Ele não disse nada disso, mas é como se estivesse implícito na fala dele.
Fica isso como curiosidade para vocês. Bom, vamos adiante. Então, o Krugman está dizendo, olha, estava esquecida essa preocupação com a concentração das atividades em alguns lugares, de por que o desenvolvimento é tão desigual em termos espaciais, e que isso voltou nos anos 90. E, basicamente, voltou porque os modelos neoclássicos passaram a aceitar a hipótese do retorno crescente de escala. Vou mostrar para vocês alguns mapas, algumas imagens que não estão no livro ou no artigo, mas que eu retirei de uma apresentação de Krugman que eu achei na internet. Depois eu posso tentar achar, mas faz muito tempo que eu não vejo. Essa aqui é uma foto de satélite à noite e que mostra os pontos de luz no mapa mundi. Tá certo? Vejam onde é que se concentram esses pontos de luz no mapa mundi. Ora, esses pontos de iluminação representam exatamente a concentração das atividades econômicas. Tá certo? Ali na costa leste dos Estados Unidos, no chamado meio oeste americano, aí depois do outro lado da Califórnia e um pouco acima em Seattle, na Europa Ocidental, no Japão, tá certo? E poucos lugares mais. Isso acho que é do final dos anos 90, esse mapa. Então, ele mostra, a partir dessa imagem de satélite, como as atividades econômicas estão concentradas em alguns lugares. É interessante, é muito ilustrativo dessa concentração das atividades econômicas. Vocês olharem, no Brasil tem um pontinho aqui maior em São Paulo, um ponto um pouco menor no Rio de Janeiro, alguns pontos aqui em Salvador, Aracaju é quase nada aqui, ó. Maceió, Recife, depois Fortaleza, depois São Luís e Belém, um pontinho aqui em Manaus, e aqui alguma coisa na região sul. Tá certo? Agora, esse mesmo mapa para a economia americana. Não vou entrar em detalhe, mas vocês estão vendo onde é que se concentram esses focos de luz. Aqui no México, em torno da cidade do México, da capital. E aqui para a Europa. Então, com isso aqui, ele demonstra claramente como as atividades econômicas estão concentradas em alguns lugares. Inclusive, dentro dos países desenvolvidos, não estão distribuídos uniformemente. Vejam que, por exemplo, na França, como é muito em torno de Paris. E como essa região aqui, sudoeste da França, não tem a mesma densidade que tem o nordeste da França. Então, claramente, se constata a concentração das atividades em alguns lugares. Bom, então Krugman vai dizer que no debate econômico existiriam duas principais abordagens de por que as atividades se concentram em alguns lugares. Uma primeira linha de abordagem é que as atividades se concentram em alguns lugares por causa da dotação de recursos naturais, diferenças naturais de dotação de recursos, de recursos minerais, de água, de terras agricultáveis de qualidade, etc. Que é uma visão geográfica mais tradicional. E uma segunda linha de abordagem, que certamente é a que Krugman adota, é de que procura explicar por que os lugares, mesmo com a mesma dotação de recursos naturais, têm trajetórias de desenvolvimento tão diferentes. E um ponto que ele destaca, que eu já tinha falado aqui na aula de Mirda, é de que, porque pequenos acontecimentos, ou não tão pequenos acontecimentos,
que ele chama de acidentes históricos, pode fazer que alguns países se tornem parte do núcleo industrial moderno da economia mundial. E que enquanto outros lugares tinham se constituído apenas na periferia especializada na produção de produtos primários. Ou seja, pequenos acontecimentos favoráveis, através daqueles mecanismos de causação cumulativa que eu falei na aula de Myrdal, vai surgir uma metrópole de 15 milhões de habitantes, 17 milhões de habitantes, como a grande São Paulo. Vocês sabem como é que surge São Paulo. Eu não sei, tem algum aluno paulista aqui que tenha estudado isso até na escola fundamental. São Paulo simplesmente era um pouso dos tropeiros que vinham de São Vicente de Santos, subiam a Serra do Mar. Quando chegava lá em cima, a Serra do Mar, virou um pouso dessas pessoas que levavam mercadorias que vinham do porto para a área, para o hinterland, para a área agrícola, que se descortinava dali em diante, e trazia produtos agrícolas desse interior de São Paulo para o porto. E parava em São Paulo. E parou-se em São Paulo, começam a surgir as atividades econômicas ali, cria-se um núcleo urbano, cria-se um colégio, funda-se um colégio, a igreja se instala, né? E as atividades econômicas, a partir desse processo de causação cumulativa, vão se concentrando naquele núcleo urbano, até que hoje você tem uma concentração urbana de 15 ou 17 milhões de habitantes, através dos mecanismos de causação cumulativa. Então, o que ele coloca é que alguns acontecimentos, que ele chama de acidentes históricos, podem dar início a processos de autorreforço que ganham grande dimensão e torna aquele local um centro de concentração da atividade econômica moderna, enquanto outros não. Um outro ponto específico, que ele não trata apenas das desigualdades regionais, está relacionado com isso que eu falei há pouco, porque alguns locais se tornam grandes metrópoles que concentram mais de 10 milhões de habitantes, como a grande São Paulo, a Cidade do México, Londres, Tóquio, Nova York, Los Angeles. Quais são os processos que levam a essa enorme concentração da atividade econômica em alguns locais? Isso não pode ser explicado apenas pela dotação de recursos naturais, e sim por conta dos processos de causação cumulativa. Bom, a resposta, antecipando a resposta, né, é que isso decorre do retorno de crescente escala e dos mecanismos de autorreforço, que Milton chamava de causação cumulativa. Bom, Krugman, então, depois dessa parte introdutória, ele vai apresentar os princípios teóricos do que ele denominou da nova geografia econômica. Eu disse a vocês que Krugman não era muito modesto, né? Somente no início da carreira, que tinha mais essa sede de afirmação, ele era bastante ambicioso. Então, ele defende que criou uma nova disciplina chamada a nova geografia econômica. Né? Assim como lá na década de 40 e 50 foi criada a disciplina Economia do Desenvolvimento,
Krugman está dizendo que ele criou uma nova disciplina que ele chama de NGE, a nova geografia econômica. Bom, o que é essa nova geografia econômica? É a geografia econômica, ou seja, aquela que procura explicar a concentração, a localização das atividades nos locais, não é? Adotando a ideia de retorno crescente de escala. E como é que ele faz isso? A partir de uma discussão muito presente na geografia econômica, né, que vem lá da teoria dos lugares centrais e dos primórdios da economia regional urbana, das ideias de forças centrípetas e de forças centrífugas. Ou seja, algumas forças, alguns fatores levam com que as atividades econômicas tendam a se concentrar em alguns lugares. Portanto, são centrípetas. Não é? Ou seja, eles vão em busca do centro. Outras forças ou fatores tendem a dispersar as atividades para vários lugares. Essas são as forças centrífugas. Vocês aprendem lá no segundo grau, no ensino médio, aquela coisa, né, da atração dos corpos celestes. Os corpos celestes, eles têm forças centrípetas que atraem eles uns aos outros, que se existisse só forças centrípetas, eles se chocavam. Mas existem também forças centrífugas que os afastam. E é na medida que as forças centrípetas e as forças centrífugas se equilibram, que os corpos celestes mantêm uma certa distância entre eles. Então, a partir dessa ideia de física, a economia regional urbana, desde sempre, adota essa ideia de forças centrípetas e forças centrífugas. Algumas forças que tendem a fazer com que as atividades econômicas se localizem em alguns pontos, algumas localidades, e forças centrífugas que tendem a fazer com que as atividades se dispersem geograficamente. Isso está muito presente na teoria dos lugares centrais de Cristalli. Bom, ele diz, então, existem forças que levam as atividades a se aglomerarem, muitas delas estão relacionadas às vantagens que tem das atividades se localizarem próximas umas às outras, por ter um mercado de consumo grande, por ter mão de obra especializada, por ter fornecedores especializados, tá certo? Então, existem forças que levam as atividades a se aproximarem. Bom, mas ele se pergunta, se existem essas forças de aproximação das atividades econômicas, por que todas as atividades não se localizam em um único ponto, em uma única locação? Porque também existem as forças de dispersão, as forças centrífugas. Então, algumas forças levam à concentração das atividades e outras forças levam à dispersão das atividades. E do resultado dessas duas forças, as atividades são distribuídas no espaço. Mas esse equilíbrio pode ser temporário e essas atividades podem ser sempre redistribuídas. Se tiverem alguma dúvida, vocês colocam. Então, quais são as forças centrípetas e as forças centrífugas a que se refere Paul Krugman? Entre as principais forças centrípetas, a mais importante na literatura, que a literatura mais destaca, é o efeito do tamanho de mercado. Eu falei isso aqui quando a gente discutiu crescimento equilibrado de Rosenstein e Rodin. O fato de existir um tamanho de mercado grande viabiliza que as empresas operem com a economia de escala. Se não tiver um mercado consumidor grande,
as empresas vão ter que operar em pequena escala. E, nesse caso, com a produtividade baixa. Então, o efeito do tamanho de mercado é decisivo para que várias empresas procurem aquela localidade para se estabelecer. E, relacionado a esse efeito do tamanho do mercado, existe também os linkages, as ligações para frente e para trás na cadeia produtiva, que eu já tratei com vocês também, que há vantagens de outras atividades à frente e atrás da cadeia produtiva se localizarem próximas umas a outras. Essa é uma força centrípeta da mais relevante, sem dúvida, a que a teoria econômica mais enfatiza. Ao lado disso, há outras forças centrípetas também, como o fato de existir uma força de trabalho especializada naquele local, e também o que ele chama de economias externas puras, muito associadas às vantagens naturais que uma localidade tem, disponibilidade de água ou uma topografia favorável, além de outras economias externas puras. Essas são as forças que tendem a fazer com que as atividades se concentrem em alguns poucos lugares. E, ao mesmo tempo, existem algumas forças centrípetas, centrífugas, que tendem a fazer com que as atividades se dispersem e se localizem em vários lugares. A mais importante, segundo Krugman, são chamados fatores imóveis. Ora, por que é que toda atividade econômica não se localiza em São Paulo? Ora, porque a jazida de potássio está em Sergipe. E esse fator não é um fator móvel. Não dá para tirar a jazida daqui e ir para São Paulo. As terras agricultáveis estão dispersas em vários lugares. Então, esses fatores imóveis, inclusive, a mobilidade da força de trabalho não é perfeita. Uma parte da força de trabalho não se direciona para o principal centro econômico do país, mesmo que aquele centro esteja crescendo bastante. E essa força de trabalho vai estar disponível para receber também empreendimentos que possam utilizar aquela força de trabalho. Então, esses fatores imóveis, ou melhor, esses fatores fixos, se quiser, ou semifixos, ou imóveis, ou semi-imóveis, esses fatores seria a principal força centrífuga do ponto de vista de Krugman. Outros fatores também são importantes, como a renda da terra, os aluguéis. Os aluguéis nos grandes centros é muito mais alto, isso cria desvantagens, e também outras deseconomias externas, desvantagens que as grandes localidades têm. Então, há um conjunto de forças centrípetas, um conjunto de forças centrífugas, e as atividades vão se localizar de acordo com a distribuição dessas forças. E aí ele vai destacar essas forças centrípetas que já foram apresentadas por Marshall no início do século XX, como as chamadas economias externas mais favoráveis, que eu acabei de citar aqui, um grande mercado local, mão de obra especializada e também aquilo que é um tipo de externalidade que não decorre do tamanho do mercado, mas decorre do fato de que, naquelas localidades que desenvolvem várias atividades econômicas, há um transbordamento de informação e de conhecimento que perpassa os vários empreendimentos que se situam ali, e que isso é uma vantagem para que as empresas se localizem. Porque naquela localidade há muita informação sobre determinadas atividades, há muita troca de conhecimento, e isso favorece que, por exemplo, que uma empresa que pretenda produzir vinhos vá se localizar no Rio Grande do Sul, porque lá tem mão de obra especializada, vai ter outras empresas desse ramo de atividade que vai poder trocar informações e conhecimento
e buscar soluções que aumentem a produtividade daquela atividade. Esse transbordamento de informação até uma ideia de Dominique de Forêt, que é a ideia de que existe uma atmosfera favorável àquelas atividades em alguns locais. É como a gente fala, né? Que Itabaiana é um local propício para empreendimento, Tobias Barreto também é. Às vezes tem uma cidade que é do mesmo porte de Tobias Barreto que não tem a mesma tradição comercial. Isso é uma base de informação e de conhecimento que perpassa a localidade. Os americanos, quer dizer, a língua inglesa, usou o termo embeddedness, de enraizamento do conhecimento em alguns locais, como sendo uma vantagem importante para o desenvolvimento das atividades. Não vamos explorar tanto isso, porque a gente tem muito o que avançar aqui nas nossas discussões. Bom, as forças centrífugas, eu já tratei aqui. Os fatores imóveis, terras e recursos naturais. Não é isso? É o fato de que alguns recursos naturais estão dispersos no território e são fatores para que os empreendimentos se dirijam para lá para explorar aquele recurso. Na medida em que existem aqueles fatores, as atividades vão se direcionar para lá, vão ocupar a força de trabalho, vai se gerar um certo mercado consumidor, um certo tamanho de mercado naquelas localidades, que também vai favorecer o surgimento de empreendimentos para atender aquela demanda que existe naquela localidade. Os outros dois fatores já tratei aqui, renda da terra e as deseconomias de aglomeração. E aí ele cita o exemplo do mercado financeiro de Nova York. Ele diz, olha, são inúmeras vantagens para que as atividades financeiras se concentrem em Nova York. E é o maior centro financeiro do mundo. Mas por que todas as atividades financeiras não se localizam em Nova York? Por uma série de fatores, né? Porque existem demandas em outros centros, existem vantagens de proximidade, de estar próximo de investidores que não moram nos Estados Unidos, que se dispersam em vários lugares, e outros fatores, como ele falou, que se todas as atividades financeiras se concentrassem em Nova York, toda a força de trabalho especializada, isso levaria que ficasse inviável completamente a cidade de Nova York. Os aluguéis explodiriam de preço, os serviços ficariam caríssimos, a poluição, o engarrafamento, haveria forças centrífugas atuando para que nem todas as atividades financeiras também se localizassem em Nova York. Não é isso? Então, a partir desse exemplo e a partir dessas ideias das forças centrípetas e as forças centrífugas, Krugman vai apresentar o modelo dele. Como eu disse, ele faz o modelo, a gente não vai... Nesse artigo que a gente está tratando, ele não faz fórmula matemática, etc. Ele apresenta as ideias em termos discursivos, não é? Mas Krugman tem uma grande capacidade didática. É impressionante como os textos de Krugman são claros, como os argumentos são bem apresentados e as implicações daqueles argumentos sobre o resultado final são de uma clareza impressionante. Os artigos de Krugman são muito bons e de uma clareza fora do comum. E aí, quando ele vai modelar, ele vai dizer, olha, para explicar o que eu quero dizer, eu vou considerar só um fator, só uma força centrípeta e só uma força centrífuga. A força centrípeta que eu vou utilizar é relacionada às economias de escala e o tamanho de mercado, que eu falei para vocês. A ideia de que quando você tem um tamanho de mercado amplo,
Isso vai atrair as empresas para aquela localidade, porque elas vão poder produzir em larga escala, de forma eficiente, porque contam com um mercado amplo. Quando o mercado é pequeno, elas não podem trabalhar em larga escala, porque não teria quem vender aqueles produtos. E aí elas teriam que trabalhar com escala menor, com nível de eficiência menor também. E relacionado ao tamanho ao tamanho de mercado e às economias de escala, tem a questão dos efeitos de ligação, que eu já falei também, ou seja, o fato de que as empresas, dentro da cadeia produtiva, vendem umas para as outras, compram umas para as outras, e que existem vantagens de que essas atividades se localizem próximo. Isso seria o principal fator de aglomeração das atividades econômicas. E vai utilizar um único fator de dispersão das atividades econômicas, que é o fato de existirem fatores imóveis, que eu já falei aqui, que não tem como se deslocar para o centro econômico principal e que aqueles recursos imóveis, para ser explorados, vão atrair atividades econômicas também. Isso seria um elemento de desconcentração. Tem um aspecto interessante, é que esses fatores de concentração e desconcentração, as forças centrípetas e as forças centrífugas, eles se manifestam através dos custos de transporte. É como se dissesse, se não existissem os custos de transporte, tanto fazia ficar próximo a um mercado amplo ou não. Porque mesmo que você ficasse distante, você poderia distribuir sua mercadoria para aquele mercado amplo. Ou seja, a ideia do tamanho de mercado, daquela força de centrípeta associada ao tamanho de mercado, é mediada pela noção do custo de transporte. Do mesmo modo, as forças centrífugas, como a exploração dos recursos imóveis, de explorar a agricultura, explorar os recursos naturais, também não teria tanta relevância se não existisse custo de transporte. Principalmente naquele sentido de que é necessário haver uma força de trabalho para explorar aqueles recursos naturais, que aquilo cria um mercado delimitado e que aquele mercado pode atrair empreendimentos para aquela localidade, tá certo? Se isso não tivesse mediado pelo custo de transporte, não necessariamente as atividades precisavam se deslocar para esses centros mais distantes para atender a demanda desses centros mais distantes. Então, essas forças centrípetas e essas forças centrífugas são influenciadas pelo custo de transporte. Então, para concluir essa parte inicial, ele vai explicar o que é a nova geografia econômica. Ele vai dizer: a nova geografia econômica realiza considerações em modelos estratégicos. O que são modelos estratégicos? São modelos de reação sucessivas, ou seja, é como se as várias regiões estivessem disputando os investimentos, atrair as empresas e que uma região reage ao andamento das outras regiões. Isso é que se chama modelo estratégico, como se fosse a teoria dos jogos. Ou seja, se algumas regiões passam a crescer mais, isso impacta outras regiões também, e o impacto dessas outras regiões também vão ter influência sobre a primeira região. Então, são modelos estratégicos nesse sentido. A nova geografia econômica realiza considerações em modelos estratégicos em que os efeitos de tamanho do mercado, gerando efeitos para frente e para trás, levam à concentração econômica, e forças opostas,
como os fatores imóveis e outras forças centrífugas, operam contra tais concentrações. E, frente a essas forças centrípetas e essas forças centrífugas, vai se determinar uma certa distribuição das atividades econômicas no espaço. Bom, vamos avançar mais um pouco. Eu sei que está um pouquinho mais longo, aqui a gente também fez uma parte de aquela conversa informal no início e levou algum tempo. Pois bem, isso aqui já falei bastante, né? Ele diz, olha, o problema é que a economia convencional, o mainstream econômico, mainstream significa a corrente principal, a linha de abordagem principal, que muitos chamam de economia convencional, que no caso é a economia neoclássica. E a economia neoclássica, na sua versão mais convencional, não aceitava a ideia de retorno crescente de escala. Adotava a hipótese de retorno constante de escala. Como vocês viram com a professora Fernanda, o modelo de Solon é com retorno constante de escala. Somente com Homer e com Lucas é que a teoria do crescimento neoclássico vai adotar a hipótese do retorno crescente de escala. E como isso vai ter várias implicações. A principal implicação é que, quando você considera retorno crescente de escala, existem mecanismos de causação cumulativa. E se não existirem retorno crescente de escala, se persistirem retorno constante de escala, os mecanismos de causação cumulativa não operam. Eu vou explicar isso mais adiante. E, portanto, o resultado muda completamente. Então, ele diz que adotar a hipótese de retorno crescente é fundamental para o modelo da nova geografia econômica e para a economia espacial em geral. Bom, então ele vai apresentar o que ficou conhecido como o modelo Krugman-Venable, que são modelos de processos de causação cumulativa, ou processos circulares de alto reforço, em que as empresas procuram se localizar naqueles mercados, naquelas localidades onde o mercado consumidor já é maior, o tamanho de mercado é maior, não só o mercado consumidor, o mercado não só de consumidores, o mercado das empresas também, onde o tamanho de mercado é maior e onde existem maior proximidade de fornecedores e de clientes, com maiores efeitos para frente e para trás. Muito é uma ideia de Myrdal. Ele disse, se isso é tão óbvio, por que isso não era absorvido até a década de 90? Ele disse, porque isso supõe economia de escala ao nível da firma. Na ausência de economia de escala ao nível da firma, não haveria estímulo para concentrar a produção no local. Por quê? Essa é a ideia central. Se vocês entenderem isso, eu fico já satisfeito por essa aula. Vejam bem, se não existir retorno crescente de escala, que é um sinônimo para a economia de escala, uma empresa não tem ganhos de eficiência para trabalhar com larga escala. A empresa que trabalha com larga escala teria a mesma eficiência do que a empresa que trabalha em pequena escala. Portanto, não haveria necessidade de ter grandes empresas. Várias empresas pequenas teriam o mesmo nível de produtividade e de rentabilidade de uma empresa grande. Portanto, poderia haver um grande número de empresas pequenas próximas aos vários mercados, não precisaria ter uma única empresa grande que atendesse todo o mercado nacional. Ao invés de ter uma indústria automobilística grande, São Paulo, no Rio, trabalhando em larga escala para atender o mercado
do país, poderia ter uma indústria automobilística em cada estado, trabalhando em escala menor. Só que, na vida real, existem as economias de escala. Apesar disso, a economia neoclássica convencional não considerava retorno crescente de escala. Considerava retorno constante de escala. Tem uma outra implicação fundamental, é que só existe competição perfeita na presença de retorno constante de escala. Se tiver retorno crescente de escala, não existe competição perfeita. Por quê? Uma das características da competição perfeita não é a atomização de produtores, um grande número de produtores. Se tiver retorno crescente de escala, uma empresa grande é muito mais eficiente do que uma empresa pequena. E essa empresa grande, por ser mais eficiente, vai ter maiores lucros e vai crescer muito mais rápido do que as empresas pequenas e vai passar a ter um peso representativo naquele setor de atividade. Ora, se alguma ou poucas empresas têm um peso grande em um certo setor de atividade, você não está mais no sistema de competição perfeita. Você já está no sistema de competição imperfeita, que pode ser um oligopólio, um monopólio, uma competição monopolística, etc. Só não vai ser competição perfeita. E a economia neoclássica, até essas contribuições dos anos 90, adotava modelos de retorno constante de escala. Esse é o ponto. Bom, eu vou apresentar esse slide aqui e depois eu vou dar um intervalo de uns 10 minutos antes de a gente apresentar propriamente o modelo da nova geografia econômica de Krugman. Pois bem, entre os anos 80 e 90, segundo Krugman, teria havido 4 ondas que levaram a ciência econômica a reconhecerem as economias de escala e aceitarem modelos de competição imperfeita. Aceitarem que os modelos de competição perfeita, de concorrência perfeita, não eram representativos da realidade. Mas curioso é que se sabe há mais de 50, 70, 80 anos que o modelo de competição perfeita não são representativos da realidade. Ainda assim, a economia convencional trabalhava com eles. Por quê? Porque ainda não havia um avanço na formulação econômica que permitisse modelar a competição imperfeita nos modelos de crescimento, nas teorias de crescimento. Como não conseguia modelar, embora sabendo que o retorno constante de escala não tinha nenhuma aderência com a realidade, mas, com certo rigor econômico, vamos dizer assim, teórico, eles não aceitavam a ideia do retorno crescente de escala, das economias de escala. Mas entre o final dos anos 70, os anos 80 e 90, aconteceram avanços nas disciplinas que levaram à incorporação dos modelos econômicos, considerando retorno crescente de escala. E aí ele vai dizer quais são essas 4 ondas. A primeira onda seria a nova organização industrial, não é? Uma nova microeconomia que analisava a competição entre as empresas a partir de modelos de competição imperfeita, e não competição perfeita. A segunda onda, a nova teoria do comércio internacional, que teria sido formulada por Krugman, que ele vai considerar as trocas do comércio internacional a partir de modelos crescentes de escala. É muito curioso isso. Por quê? No caso da nova teoria do comércio internacional, a teoria das vantagens comparativas tradicionais, que trabalha com a hipótese de retorno constante de escala, cada país se especializa numa atividade
de acordo com a dotação de recursos naturais. Quem tem boas terras se dedica à agricultura, quem tem minério de ferro se dedica à mineração, quem tem capital se dedica à indústria, atividades intensivas em capitais, e se estabelece uma divisão internacional de trabalho que é congelada para todo sempre. Não haveria motivo para mudar. Quando você considera retorno crescente escala no comércio internacional, o que é que vai acontecer? Uma determinada atividade é mais eficiente, não é porque os recursos naturais são melhores ou piores, é porque ela é feita em larga escala. Então, aquelas localidades que conseguiram, primeiro, obter larga escala numa determinada atividade econômica, no comércio internacional, vai se especializar naquela atividade. Interessante isso, né? E aí, eu não vou me estender muito, as implicações disso são diversas. A principal é que, quando você considera retorno constante de escala na teoria do comércio internacional, o comércio entre os países é interindustrial. Alguns países se especializam em bens agrícolas, outros em bens industriais, outros em outros bens industriais, e trocam no comércio nacional. Quando você se especializa em retorno crescente de escala, cada país vai se especializar naquilo que ele consegue alcançar a economia de escala. E quando ele então, cada país pode ser especializado num bem determinado e trocar esse bem com outros países. E aí o comércio entre os países passa a ser intraindustrial. Mesmo setor, os países podem trocar bens do mesmo setor de atividade, de acordo com o que cada um tem alcançado a eficiência. Não vou me estender isso, é só para mostrar para vocês como as implicações de quando você adota retorno crescente de escala se dão na nova organização industrial. Por quê? Porque com o retorno crescente de escala você não tem mais competição perfeita, vai ter competição imperfeita. Na nova teoria do comércio internacional, por esses motivos que eu acabei de falar. A nova teoria do crescimento de Lucker-Romer, não é? E é interessante porque, quando você adota a hipótese de retorno crescente de escala, os processos podem ser de divergência no mundo, da economia mundial, e não de convergência dos PIB per capita entre os países, apesar de algumas hipóteses pouco realistas que a nova teoria do crescimento adota. E a quarta onda, que é a dele, que está propondo, que é a nova geografia econômica, que procura explicar, a partir de modelos, como as atividades se distribuem do espaço, considerando retorno crescente de escala em modelo de competição imperfeita. Bom, eu vou dar um intervalo agora. Né? Eu vou dar um intervalo agora, conversar um pouco com vocês também, antes de dar o intervalo.